este webinário, como todos sabem, como previamente solicitado a todos os participantes na autorização para o efeito quando fizeram a própria inscrição. Este webinário será depois disponibilizado no canal do YouTube da Associação, daqui a umas semanas, relativamente pouco tempo, para que depois possam outras pessoas também poder assistir a ele mesmo. Estão presentes neste webinário, será o moderador deste webinário, o enfermeiro Eduardo Santos, e duas palestrantes nossas convidadas, das quais eu agradeço desde já a disponibilidade por estarem aqui connosco também, a enfermeira Daniela Cardoso e a enfermeira Ângela Simões. Eu vou passar a palavra ao enfermeiro Eduardo, que irá passar a apresentação das colegas e dará a palavra com certeza. Portanto, a palavra é tua, Eduardo. Obrigada. Obrigado, Verónica. Pronto, iríamos então dar início a esta tarde de trabalho. Iríamos começar com a preleção da enfermeira Daniela Cardoso. A Daniela, além do percurso que tem feito, também acho que posso chamar, apelidá-la de amiga, tem um percurso que é vasto nesta área, não só na área da síntese de evidência, mas também na área de implementação. Pode-se dizer que de uma forma e de outra consegue completar tudo o que é evidência, e desde a sua síntese à sua produção, a todo o ciclo. Pertence ao core staff do Portugal Center for Evidence-Based Practice, que é um centro da GBI, que é um centro que é acolhido pela Escola de Enfermagem de Coimbra, e mesmo da unidade de investigação. E iria então dar-lhe a palavra e guardaríamos se calhar todas as questões para o final, que poderão ir colocando ao longo das preleções e que no final darei a palavra e nomearei nesse sentido. Obrigado. Muito obrigada, professora Verónica, professor Eduardo. Penso que já estão a ver a tela que estou a partilhar. Sim? Sim, sim. Portanto, o Eduardo já me apresentou e é isto que eu trabalho na unidade de investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra desde 2012, mais concretamente no Portugal Center for Evidence-Based Practice, que é um centro de excelência do Instituto Joanna Briggs, que eventualmente já ouviram falar, e tem sido neste âmbito que desenvolvi algum trabalho, tanto na área da síntese como da implementação da ciência. E é sobre isso mesmo que eu vou falar aqui um bocadinho. Hoje, fazer primeiro aqui uma breve contextualização, como é que isto nasce, a unidade de investigação também, esta ideia de termos uma área específica relacionada com a síntese e implementação da ciência, mas depois falar-vos um bocadinho sobre o conceito de prática baseada em evidência, algumas colaborações internacionais que existem para o desenvolvimento da prática baseada em evidência. Vou depois trabalhar aqui a ideia da implementação da ciência, mas não apenas essa parte, porque acho que é importante percebermos no contexto daquilo que é, neste caso eu vou falar especificamente do modelo do Instituto Joanna Briggs, do JBI, perceber muito bem como é que isto afinal funciona, como é que nós podemos promover a chegada da evidência àquilo que são os contextos de prestação de cuidados, e nesse sentido vou aqui explorar também aquilo que é a síntese da evidência, a transferência da evidência e depois dando aqui alguma relevância à implementação da evidência. Só para perceberem, a nossa unidade de investigação tem um percurso já de alguns anos e na última avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia teve uma classificação de muito bom, alcançando 14 em 15 pontos daquilo que eram as pontuações das avaliações das unidades, o que nos orgulha claramente. O seu modelo de organização organiza-se seguindo esta ideia do modelo cross-cutting para a gestão de atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, e este modelo assenta em 3 pilares fundamentais, que é o primeiro pilar, a força e o mérito da equipa de investigação, claro, o pilar 2, o foco dos projetos de investigação em áreas prioritárias, e o pilar 3, relacionado com a intensificação das atividades de investigação e desenvolvimento através da interseção das forças dos 8 eixos estratégicos de desenvolvimento. E era precisamente aqui que eu queria chegar, porque na nossa unidade de investigação nós temos então um eixo estratégico de desenvolvimento para esta área da síntese e implementação da ciência.
E esta área da síntese e implementação da ciência acaba por ser fortemente desenvolvida através da ação do nosso Portugal Center for Evidence-Based Practice, que tem como missão desenvolver a prática baseada em evidência ao atuar numa rede internacional de centros que colaboram com este instituto, tanto para a síntese como também para a implementação da ciência. Temos como objetivos produzir revisões sistemáticas que seguem esta abordagem, a metodologia proposta pelo JBI, mas também promover a implementação da evidência na prática clínica, promover atividades de formação em síntese e implementação da ciência e disseminar as atividades do Instituto Joanna Briggs. Desde 2020, portanto este ano, foi o primeiro ano em que nós iniciámos aqui em Portugal a formação acreditada na área da implementação da melhor evidência. Nós já desde 2014 que fazemos aqui em Coimbra formação acreditada na área da síntese da ciência, portanto formação na área das revisões sistemáticas da literatura. Essa formação é acreditada depois pelo Instituto Joanna Briggs e este ano, após a ida de dois membros, no caso eu e um outro professor, o professor Rogério Rodrigues, fizemos formação para podermos, aqui em Coimbra, fazer formação na área da implementação da ciência. E começámos o primeiro curso recentemente, no final de setembro, início de outubro, pelo que este curso só irá terminar em maio do próximo ano. Vamos ver, espero que corra tudo bem, embora, claro, com toda esta situação da pandemia, há sempre algumas contingências e alguns imprevistos que podem fazer com que alguns projetos de implementação se atrasem um pouquinho mais. Já lá vamos. Só para vos falar deste movimento do baseado em evidência, muitos de vocês poderão já ter ouvido, mas é um movimento que nasce muito associado a este senhor, ao Archie Cochrane, um médico que reconhecia criticamente o facto de, na sua área de trabalho, não haver organizado uma espécie de um sumário crítico por especialidade ou subespecialidade. Já em 1979, o Sr. Archie Cochrane, o professor Archie Cochrane, nos dizia isto. Mais tarde, David Sackett ficou muito conhecido, ele trabalhou também muito nesta área da prática baseada em evidência, mais especificamente na área da medicina baseada em evidência, e ele é muito conhecido, o professor David Sackett, pela definição daquilo que era a medicina baseada em evidência. Portanto, ele e um grupo de colegas apresentam em 1996 aquilo que é a primeira definição, ou pelo menos assim, se é que podemos dizer primeira, mas estruturada assim, definição de medicina baseada em evidência, que fala já naquilo que era a utilização da melhor evidência atual, naquilo que era o processo de tomada de decisão, mas integrando depois aqui o aspecto da expertise clínica do próprio profissional de saúde, que já nos aproxima da definição atual de prática baseada em evidência. Um pouquinho mais tarde, o professor Alan Pearson, um enfermeiro que vem a fundar, ou melhor, nesta altura, em 1996, fundou o Instituto Joanna Briggs, traz-nos a ideia que não só a evidência científica provém de estudos randomizados controlados e, portanto, relacionados com aquilo que é a efetividade das intervenções, mas que existem outros aspectos que são necessários. Os problemas têm origem diversas e há outro tipo de evidência e outro tipo de desenhos de investigação que nós precisamos de incluir para tomarmos decisões informadas pela evidência. Com tudo isto, vocês podem deparar-se com diversas terminologias nesta área: medicina baseada em evidência, fisioterapia baseada em evidência, psicologia baseada em evidência, enfermagem baseada em evidência, mas a verdade é que tudo isto no fundo será a mesma coisa, tem só aqui a especificidade da área científica. O JBI acaba por propor a ideia da utilização de algo um pouco mais abrangente, pode ser os cuidados de saúde baseados em evidência.
Há depois também ainda alguma discussão, e essa discussão um pouco mais atual, relativamente à utilização do termo baseada em evidência ou informada pela evidência. Porque, de facto, quando nós falamos em cuidados de saúde baseados em evidência, a ideia é que não estamos a basear pura e simplesmente a nossa tomada de decisão apenas e só na evidência, mas informamos a nossa tomada de decisão pela melhor evidência disponível, mas também por aquilo que é a nossa experiência profissional e, claro, as preferências, os valores dos nossos utentes, sempre num determinado contexto. Portanto, também o próprio contexto acaba por ter aqui alguma influência naquilo que é o processo de tomada de decisão. Por isso, a discussão que se tem, embora exista esta ideia de talvez o termo informado seja mais interessante ou apropriado do que o termo baseado, o que é certo é que na sua concepção, na concepção do conceito de cuidados de saúde baseados em evidência, esta ideia de ser algo partilhado, não só considerando a melhor evidência disponível, esta ideia está, e por isso é um bocadinho irrelevante aqui a utilização de um termo ou outro, na minha perspectiva e naquilo também que já fui lendo em outros autores e até pelo levantamento que já foi feito na literatura da utilização das duas terminologias. Nesta área nós temos diversas colaborações internacionais que têm trabalhado na questão da prática baseada em evidência, mas duas que talvez nós possamos aqui destacar, a Cochrane e o Instituto Joanna Briggs. A Cochrane, que foi fundada em 1993 e que toma o seu nome precisamente devido a uma daquelas figuras que vos apresentei há pouco, o professor Cochrane, e que tinha como objetivo ajudar as pessoas a tomar decisões bem informadas sobre os cuidados de saúde através da preparação, manutenção e promoção da acessibilidade das revisões sistemáticas da evidência que sustentam essas mesmas decisões. Portanto, a ideia é que Cochrane tenta fornecer uma síntese confiável de evidência disponível num determinado campo do conhecimento. A Cochrane tem estas 4 bases de dados que podem aceder, por exemplo, através daquilo que é o acesso que a Ordem dos Enfermeiros oferece. Se vocês entrarem na vossa área reservada da Ordem dos Enfermeiros e através da plataforma da EBSCO conseguirão aceder a estes 4 recursos da Cochrane que têm alguma informação útil, nomeadamente ao nível da base de dados de revisões sistemáticas, onde já temos então a síntese da melhor evidência realizada. O Instituto Joanna Briggs foi fundado em 1996 e esta é a visão mais recente do Instituto, já teve outras, claro, sempre aqui nesta área, mas que é interessante, que é melhor evidência, melhores resultados, um futuro mais brilhante. Portanto, a ideia é que o JBI procura melhorar os resultados em saúde em todo o mundo, promovendo e apoiando o uso das melhores evidências disponíveis para informar as tomadas de decisão nos contextos de prestação de cuidados. Estes 3 recursos do Instituto Joanna Briggs são também eles interessantes naquilo que é informação já sintetizada, portanto evidência já sintetizada, mas também depois naquilo que é a realização da utilização dessa evidência nos contextos da prática clínica, através desse último recurso, que é a revista de implementação da evidência, que publica atualmente relatórios de implementação da melhor evidência disponível na prática clínica. Sobre modelos de cuidados de saúde baseados em evidência, existem diversos. Eu vou-vos trazer este modelo do JBI, claro, também pela minha afinidade e o trabalho que tenho desenvolvido tem sido orientado essencialmente por este modelo, também porque eu acho que ele é bastante simples de compreender e intuitivo. Ele é representado por este esquema gráfico, em que no meio nós temos, eles chamam a pedra do conhecimento, que representa os cuidados de saúde baseados em evidência, como a tomada de decisão clínica que considera a aplicabilidade, a adequação, o significado e a efetividade das práticas em cuidados de saúde. Ou seja, tal como eu vos tinha referido no início quando apresentei o professor Alan Pearson,
num daqueles primeiros slides, é a ideia de que a evidência que se encontra disponível não é apenas evidência de efetividade, portanto não é apenas a evidência relacionada com a ideia da medição de uma intervenção, mas também temos que considerar evidência acerca de significado para as pessoas, também evidência de adequação, a adequação aqui relacionada com adequação ao contexto cultural ou ao contexto ético em que o cuidado de saúde é prestado, e depois a aplicabilidade, que tem a ver com se, por exemplo, imaginem uma determinada atividade ou intervenção é financeiramente possível num determinado contexto. Depois todo aquele modelo se vai orientar de forma cíclica, embora ele não tenha propriamente um fim. Contudo, nós partimos sempre daquilo que é a saúde global e é também aqui à saúde global que nós vamos chegar no fim. Portanto, a saúde global é daqui que nascem as necessidades em investigação e também é aqui que no final de todo o processo vão chegar como que os resultados do nosso processo de translação do conhecimento que este ciclo aqui representa. Depois daquilo que é a saúde global, nós temos a geração de evidência. E aqui, quando falamos em geração de evidência e produção de evidência, estamos a falar precisamente da investigação dita primária, portanto, a investigação empírica nos contextos de prestação de cuidados, no nosso caso, mas eventualmente noutras áreas das ciências da saúde, temos também, por exemplo, a investigação básica, a investigação com células e por aí fora. Temos aqui ainda representados, além dessa investigação primária, aquilo que é a expertise ou o discurso que pode ser representada como, por exemplo, os textos de opinião, que muitas vezes podem ser enquadrados neste processo quando não existe melhor evidência disponível além dessa evidência proveniente de um texto de opinião. E por isso também é representado aqui nesta parte do modelo. Depois temos a síntese da evidência. E nós depois, estas três partes seguintes, eu não vou agora perder muito tempo, nós vamos falar um bocadinho mais delas. No fundo, a síntese da evidência corresponde ao segmento em que é produzida a síntese, ou seja, a partir dos estudos primários realizados nós vamos agrupá-los e vamos criar uma síntese sobre a evidência disponível, que pode ter aqui diversos formatos e depois já falamos disso um pouquinho mais à frente. Depois de termos a informação sintetizada, nós precisamos de a transferir para aquilo que são os contextos da prática clínica. Portanto, ela tem que chegar aos decisores em saúde, sejam eles políticos ou sejam eles as pessoas que estão a prestar cuidados diariamente. E por fim, a sua utilização naquilo que é o cuidado diário, a prestação de cuidados diário. E aqui falamos já da implementação da evidência. Porque esta apresentação do modelo agora? Para percebermos que, embora todo aquele processo pareça muito simples, o que é certo é que já nós sabemos, é reconhecido na literatura, que existem diferentes lacunas em todo aquele processo de translação do conhecimento. E logo a primeira lacuna tem a ver com a necessidade que existe no conhecimento, ao nível da saúde global, e a descoberta desse novo conhecimento. Depois temos a segunda lacuna, que para nós pode ser um pouco mais estranha, porque não trabalhamos assim tanto com investigação básica, na minha perspectiva, mas tem a ver com a ideia da lacuna existente entre aquilo que é a descoberta de novos conhecimentos, muitas vezes por essa via de investigação mais básica, a tal investigação com a célula um pouco mais afastada dos cuidados do momento da prestação de cuidados, e a aplicação clínica desse conhecimento, que é no fundo a realização dos primeiros estudos com amostras de pessoas. Esta lacuna é a mais difícil de explicar, mas tem a ver com isso, é entre a investigação básica e a investigação em contexto de prestação de cuidados. Depois temos a terceira lacuna, que é esta aqui, muito relacionada com aquilo que é a implementação da evidência,
porque esta lacuna existe entre a aplicação clínica, ou seja, essa investigação clínica, e o desenvolvimento de ações clínicas ou políticas de rotina, portanto, no dia a dia, utilizar os resultados dessa investigação. Tentei aqui, de forma assim um bocadinho grosseira, representar dentro de todo aquele ciclo onde é que estas lacunas estão presentes. Portanto, ali a primeira lacuna inicia na saúde global, mas depois, claro que chega ali à geração de evidência. A segunda lacuna decorre por completo no momento da geração de evidência, da produção de evidência. Já a terceira lacuna acontece aqui ao longo destas três fases do processo. Ou seja, a GBI tentou dar resposta a esta lacuna com esta necessidade de sintetizarmos evidência, transferirmos evidência e implementarmos evidência. O que nós sabemos é que os conhecimentos provenientes da investigação não são traduzidos automaticamente em comportamento e mudança organizacional. E há então esta grande lacuna entre aquilo que é a prática recomendada e os cuidados prestados. E com isto, os profissionais de saúde são expostos a riscos desnecessários, os utentes podem apresentar níveis de bem-estar mais baixos do que aqueles que poderiam ter e os recursos sociais, que muitas vezes são escassos, acabam por ser desperdiçados. Isto são alguns exemplos de alguns estudos que têm vindo a demonstrar este como que atraso da incorporação de novas evidências na prática clínica. Não vamos agora aqui debruçar-nos em todos estes detalhes, mas se nós começarmos a analisar, por exemplo, em 1998, o estudo de Schuster já nos dizia que, por exemplo, ao nível dos cuidados preventivos, apenas 50% dos indivíduos recebiam os cuidados recomendados. Em 2003, temos um estudo que nos diz que no total dos estudos a média era que apenas 54,9% dos participantes recebiam os cuidados recomendados. Por exemplo, ao nível dos cuidados preventivos eram 54,9% dos participantes que recebiam os cuidados recomendados, mas depois, se nós formos ver estudos já mais recentes, como o de Huckeman de 2012, continua a referir que as pessoas adultas que foram incluídas neste estudo recebiam cuidados recomendados em apenas 57% das vezes, embora depois este valor dependia bastante das condições de saúde, e temos ali o exemplo que o mínimo era de 13% para aquilo que era a dependência alcoólica, a 90% para a doença arterial coronária, e o estudo mais recente em 2018, mas cujo o foco eram crianças, portanto a população, a amostra do estudo focava-se numa população de crianças. A adesão global estimada às práticas recomendadas era de cerca de 60%, mas que mais uma vez variava da condição clínica das próprias crianças. De acordo aqui com o modelo da GBA, era o que eu já vos dizia há pouco, a síntese, a transferência e a implementação de evidências representam os processos que tendem ou tentam de alguma forma diminuir esta lacuna entre aquilo que é a investigação clínica e depois a ação clínica ou política no dia-a-dia da prestação de cuidados. E é agora sobre estas três áreas que nos vamos debruçar um bocadinho mais. Na área da síntese da evidência, temos as revisões sistemáticas que, no fundo, são uma síntese compreensiva e imparcial de muitos estudos que são relevantes num único documento e que, para fazer isso, são utilizados métodos rigorosos e transparentes. Isto assim de forma muito genérica. A GBA tem desenvolvido várias metodologias ao nível da produção de revisões sistemáticas da literatura. Aqui estão representadas 10 tipos de revisões com metodologias diferentes, ou ligeiramente diferentes. Existe já até mais uma, e efetivamente já podíamos acrescentar a esta lista aqui mais uma. Mas o que é importante, penso eu, para os enfermeiros que estão no dia-a-dia a prestar cuidados de saúde, é saber onde procurar esta informação, onde é que nós podemos encontrar revisões sistemáticas
que, no fundo, num documento único, já nos dão a informação de um conjunto de documentos que permitem responder a uma dada pergunta. Então, aqui nós podemos procurar fazer pesquisa de revisões sistemáticas, por exemplo, na Cochrane Library, no GBI Connect Plus, que são, no fundo, bases de dados que têm, entre outras coisas, revisões sistemáticas publicadas, o Epistemonics também. Depois temos ali a Prospero, que é uma ferramenta útil, embora seja uma ferramenta de registro de revisões sistemáticas, pelo que os resultados da revisão não vão aparecer através da pesquisa na Prospero, mas ajuda-nos a perceber se já existe alguma revisão a ser desenvolvida no tópico que nos interessa ou não. Temos ainda aqui COSMIN, que é uma base de dados de revisões sistemáticas sobre propriedades de medida de instrumentos, que pode ser útil em dado momento. Também o próprio National Institute for Health and Care Excellence tem alguma divulgação de revisões sistemáticas, e o TRIP também como outro recurso para pesquisa de revisões sistemáticas. Sumários de evidência, uma outra forma aqui de sintetizar a melhor evidência disponível. Se nós entrarmos no GBI Connect Plus, a ferramenta da GBI, nós podemos fazer uma pesquisa e podemos encontrar estes sumários de evidência. Os sumários de evidência são, no fundo, realizados a partir de uma revisão, diria, rápida, pois já aqui há alguns conceitos que podem entrar, porque já existem também metodologias de revisão rápida, mas a ideia é que para a constituição destes sumários de evidência, a IGDI e a equipa que colabora nesta atividade faz uma pesquisa relativamente compreensiva, em bases de dados relevantes, e agrupa neste único documento desde estudos primários a revisões sistemáticas da literatura. Isto serve para, em cerca de 2-3 páginas habitualmente, eles apresentam uma resposta à questão de partida. Por exemplo, essa imagem que vocês podem ver do lado direito é um exemplo de um sumário de evidência. Este sumário de evidência, por acaso, é de 2017, eles vão atualizando estes sumários com alguma regularidade e vão também criando novos sumários de evidência se lhes for solicitados. Estes sumários depois têm um discurso bastante simples e a ideia é que eles dão uma clara resposta a esta questão na lógica de recomendação para a prática clínica, associando a cada recomendação o chamado grau de recomendação também, que nos orienta se nós temos evidência muito forte e muito sustentável e temos na segunda GBI temos um grau de recomendação A, ou se por outro lado a evidência que temos ainda não é assim tão forte e não nos dá tanta certeza daquilo que é aquela recomendação e poderemos ter graus de evidência, graus de recomendação B. A GBI consegue fazer isto graças a um conjunto de pessoas que colaboram nesta atividade, que eles chamam os GBI Scientific Writers, que têm que demonstrar ter competências na área da pesquisa em bases de dados, sobre o entendimento de diversos desenhos de investigação, capacidade de fazer avaliação crítica da qualidade dos diferentes tipos diferentes formas de evidência e também de ter esta capacidade de sumariar a evidência de uma forma muito clara, coerente e muito, muito, muito concisa. Também a Cochrane tem divulgado uns sumários de evidência, se bem que eles utilizam a terminologia de clinical answers, que tem também esta ideia de, num espaço relativamente curto, dar resposta a uma questão de partida. Também é interessante se vocês puderem consultar esta área das clinical answers. Depois temos as guidelines, com certeza vocês já ouviram falar e já consultaram algumas guidelines.
deixo só alguns sites de referência que podem ser usados para a pesquisa de guidelines. Temos o Centers for Disease Control and Prevention, a Agency for Healthcare Research and Quality, que também pode ser utilizada nesta área, o National Institute for Health and Care Excellence, a própria Organização Mundial de Saúde tem também algumas guidelines que podem ser consultadas. Aqui a RENAU é interessante porque é uma associação, é a Associação de Enfermeiros de Ontário, no Canadá, e a própria associação tem também guidelines que acabam por estar todas elas relacionadas com o trabalho da enfermagem, com a prática da enfermagem, e por isso pode ser um recurso bastante interessante. E aqui a nível nacional nós podemos encontrar no site da Direção-Geral de Saúde estas normas, orientações e informações que representam de alguma maneira aquilo que são as guidelines nacionais para a saúde. Claro que não específicas da área da enfermagem, terão muitas também relacionadas com a área médica, nomeadamente, mas que poderão fazer pesquisa e aceder. Um outro aspecto importante a considerar aqui relativamente às guidelines, e não só, tem a ver com a utilização das associações, não é? As associações nacionais e internacionais de referência que podem estar a fazer publicação de guidelines e que podem estar a divulgar essas mesmas guidelines nas suas páginas de internet. Por isso é sempre aconselhável fazermos pesquisa em alguns sites de associações da nossa área de especialidade. Depois, na parte da transferência da evidência, a ideia é que após a síntese nós temos que ter alguma capacidade de organizar aquilo que é a informação sintetizada, por exemplo, através de uma revisão sistemática, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez ler na íntegra uma revisão sistemática de uma colaboração, por exemplo, da Cochrane ou da GBI. As revisões sistemáticas em si, e tal como as guidelines, são documentos densos, são documentos longos, habitualmente têm muitas páginas, porque discriminam exatamente tudo aquilo que foi feito, todo o processo que foi feito, para chegar à resposta à questão de revisão, à questão de partida. E este processo da transferência da evidência é tornar a complexidade daquilo que é uma revisão ou uma guideline em algo que mais facilmente é lido pelas pessoas que estão na prática clínica. E aqui nós podemos ter várias formas de fazer esta transferência da evidência para a prática. Podemos utilizar aqui a disseminação ativa, e nesta área nós podemos ter, por exemplo, a utilização dos infográficos. Este é um exemplo de um infográfico que nós aqui na unidade de investigação construímos, neste caso a partir de uma revisão sistemática que o colega Eduardo Santos desenvolveu, era o líder desta revisão, e nós numa só página tentámos reunir aquilo que eram os resultados daquela revisão sistemática para facilmente ser acessível ao consumidor final, e que o consumidor final pode ser o profissional de saúde, mas pode ser também o cidadão. Outro exemplo do infográfico, feito aqui no caso pela revista Lancet, que nesta altura do Covid e após a publicação na revista de uma revisão sistemática relativamente ao distanciamento físico, à utilização de máscaras e às viseiras, decidiu fazer também este infográfico que rapidamente mostrava os resultados daquela revisão sistemática. Depois é aproveitar aquilo que são as redes sociais para mais facilmente fazer chegar a informação ao utilizador final. E claro que aqui esta é uma forma que atualmente tem uma grande importância e que acaba por ser uma forma simples, rápida de conseguir passar a informação. Mas haverão outras, nomeadamente os sistemas de apoio à decisão clínica, porque os sistemas de apoio à decisão clínica podem nos permitir fazer também a passagem chegada desta melhor evidência disponível aos contextos de prestação de cuidados de forma rápida, simples e prática para quem a tem que utilizar. Por exemplo,
fazer integração disto em softwares como o S-Clinic seria de grande ajuda para o processo de tomada de decisão clínica diário. E depois a formação, tudo o que sejam formações específicas numa determinada área que visam a passagem da melhor evidência disponível num dado momento àqueles formandos. É também uma via de fazer a transferência, este processo de transferência da evidência. Depois a implementação da evidência, que é sobre isto, no fundo nós hoje estamos a falar, mas que eu acho que não podemos ver este aspecto de forma isolada, esquecendo tudo o que está antes. Na implementação da evidência, por exemplo, de acordo com o modelo do JBI, é definida como um conjunto de atividades intencionais e facilitadoras que são desenhadas para envolver as partes principais que estão interessadas naquilo que é a evidência da investigação, de forma a informar a tomada de decisão clínica e, sempre que possível, gerar uma melhoria sustentada na qualidade de prestação de cuidados de saúde. E nós aqui depois temos a ideia de uma análise de contexto, a análise situacional, a facilitação da mudança na prática e a avaliação do processo e resultado. Mas já vamos ver um bocadinho melhor estas ideias. Existem, à semelhança daquilo que existe para os cuidados de saúde baseados na evidência, também para esta parte específica da implementação da evidência, nós podemos encontrar diversos modelos que tendem a orientar este processo. O modelo da GBI, e vou falar um pouquinho sobre esse, o Clarity, eu acho que é bastante simples. No fundo, ele baseia-se nestes 7 passos. Primeiro, nós para fazermos um processo de implementação de evidência, a primeira coisa que temos que fazer é clarificar a questão, é saber afinal onde é que nós queremos, o que é que nós queremos implementar, em circunstâncias. E depois ter o apoio da liderança. O apoio da liderança é algo muito importante em todos os processos de implementação. De seguida, o avaliar padrões e comportamentos existentes, rever as evidências existentes e as possíveis barreiras, implementar aquilo que são as alterações necessárias, reavaliar pontualmente as mudanças que foram implementadas e rever anualmente para avaliar o impacto e a sustentabilidade das mudanças implementadas. Assim, muito resumidamente, este modelo da GBI Clarity acaba por se fundamentar numa coisa que se chama o ciclo de auditoria, feedback, mudança, alteração e nova auditoria, que está aqui representado muito sucintamente neste esquema. Portanto, para fazermos um projeto de implementação de boas práticas, de acordo com a GBI, nós temos que passar por estas 3 fases. A fase 1, onde realizamos uma auditoria de ponto de partida, de baseline, e nesta fase 1 o que nós fazemos no fundo é primeiro estabelecer a equipa do projeto de implementação, que nos vai acompanhar ao longo deste processo, e depois averiguar se as práticas atuais que são realizadas relativamente àquele ponto, àquele nosso foco de atenção, se elas estão a ser feitas de acordo com as recomendações provenientes da melhor evidência disponível ou não. E nós fazemos isso através dos chamados critérios de auditoria, que no caso da GBI são já pré-organizados pela própria GBI. Está aqui a acontecer alguma coisa na minha tela e eu não sei o que é que aconteceu, tenho aqui um risco. Ok, já desapareceu. Na fase 2, temos a ideia da implementação das estratégias, mas antes da implementação propriamente dita, o que nós devemos fazer após uma auditoria, que esta é a auditoria, é saber como é que as coisas estão a ser feitas, comparando com aquilo que é a melhor evidência disponível. Depois de fazermos isto, nós devemos primeiro, claro, dar feedback a todos aqueles que estão envolvidos no processo, mas também, junto com a nossa equipa do projeto, fazer aquilo que é a identificação de barreiras à utilização da evidência e depois perceber de que forma é que nós podemos facilitar a implementação da evidência através do desenho e implementação de estratégias que promovam o uso daquela evidência.
Após este tempo de implementação das estratégias, nós fazemos uma nova auditoria para perceber se houve alguma mudança comparando com aquilo que era a auditoria de baseline. E será este o processo de implementação, é aquilo que o GBI propõe para realizarmos a implementação de boas práticas. No caso de como é que nós depois operacionalizamos isto, o GBI apresenta um conjunto de tópicos sobre os quais nós podemos pesquisar. Claro que eles ainda não têm tudo o que é evidência científica sintetizada neste formato específico e, portanto, eles neste momento têm uma lista de pouco mais de 500 tópicos com os quais nós podemos trabalhar e a partir daí, depois de escolhermos o tópico, nós podemos verificar quais é que são os critérios da auditoria para aquele tópico específico. Isto, o critério da auditoria, no fundo, é aquilo que é a recomendação para a prática clínica e é aquilo que nós vamos verificar se é realizado ou não no contexto da prática. Quando nós fazemos estes processos e naquela fase 2 da identificação de barreiras e facilitadores, nós conseguimos perceber que as barreiras são efetivamente a este nível. Temos barreiras ao nível do sistema, que estão relacionadas com aquilo que é o contexto ambiental, com a própria cultura do contexto, com os processos de comunicação e às vezes com alguns requisitos externos. Mas também temos outro tipo de barreiras ao nível da equipa, do staff, a atitude da própria equipa, a ideia de se a equipa tem consciência ou não por exemplo, das recomendações para a prática clínica. Temos ainda barreiras ao nível da intervenção, portanto, a facilidade da integração da determinada intervenção, a validade de base da evidência, ou seja, por vezes nós realmente, a evidência que temos ainda tem um grau de recomendação relativamente baixo, ou que não nos dá assim absoluta segurança sobre se deve ser feito dessa forma, e isto pode depois levantar alguns problemas no momento da sua implementação. E estas são algumas das barreiras comuns que nós podemos encontrar, por exemplo, a falta de informação, falta de conhecimento sobre aquilo que são as melhores práticas, algumas habilidades ou capacidade insuficientes para conseguir fazer efetivamente o processo de implementação, também por vezes as preferências dos próprios profissionais de saúde ou dos formuladores de políticas, os fatores psicossociais e crenças culturais, também as barreiras organizacionais, por exemplo, às vezes a falta de incentivo por parte da sua instituição, e também as barreiras de recurso relacionadas, por exemplo, com falta de recursos económicos, falta de recursos humanos. Quando nós fazemos o planeamento daquilo que são as estratégias que podem facilitar a implementação da evidência, nós temos que pensar que estas ações ou estratégias devem dar resposta às barreiras previamente identificadas e, nesse sentido, nós podemos ter ações, estratégias que nos ajudam a tentar mudar o comportamento do indivíduo, podemos ter outras ações, estratégias para mudar a cultura organizacional, ou então podemos ainda ter ações que nos permitam monitorizar depois as mudanças. Portanto, isto é algo muito importante para garantir, de alguma forma, a sustentabilidade daquilo que é a mudança na prática clínica no sentido da utilização da melhor evidência disponível. Alguns exemplos de intervenções para promover a implementação têm a ver com a utilização de materiais educativos, que podem ser impressos, mas também podem ser digitais. Estas Educational Outreach, que é, no fundo, reuniões educacionais naquilo que é o contexto clínico de prestação de cuidados, com pessoas que têm uma formação especializada, que dominam aquela área e que muitas vezes até vêm de outras instituições ou de outros contextos, mesmo que dentro da mesma instituição. A utilização de líderes de opinião locais, a auditoria e feedback, que no fundo é aquilo que eu vos falei que a GBI promove, só que, como veem, não a promove isoladamente.
porque o que nós percebemos é que muitas vezes precisamos de intervenções multifacetadas, portanto não apenas uma intervenção de promoção da implementação, mas um conjunto de intervenções que permitam dar resposta àquilo que são as barreiras à utilização de uma determinada evidência científica. Sim, muito resumidamente, o que nós sabemos acerca deste processo é que implementar, traduzir o conhecimento em ação na área da saúde não é toda uma ciência exata e nós não o conseguimos fazer utilizando uma fórmula ou algoritmo que servirá em todos os contextos. Portanto, é altamente complexo, multifacetado e depende sempre do contexto em que queremos promover a mudança na prática. Esta frase que vos deixo aqui do livro de Green Health, intitulado Como implementar os cuidados de saúde baseados em evidência, reflete precisamente estas ideias, ao afirmar que em processos de implementação é importante ter experiência prática para facilitar a realização de julgamentos contextuais sobre o que provavelmente irá funcionar numa situação em específico para determinadas pessoas, numa determinada organização, com os constrangimentos existentes. Portanto, só para reafirmar aqui a ideia que está é altamente complexo, altamente dependente do contexto onde vamos promover a implementação da evidência na prática. Muito obrigada. Iríamos então continuar com a próxima preleção. Obrigado, Daniela. Antes de passar para a próxima preletora, lembrava a todos os presentes, se quiserem colocar dúvidas ou questões, ou apresentar dúvidas ou questões, que o façam para o chat, que no final irei colocar essas questões aos preletores. E então a próxima comunicação será feita pela Ângela Simões, que é da ULS de Castelo Branco, também docente convidada na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, e também investigadora integrada na aids.com. Ângela, tens a palavra. Obrigada, Eduardo. Deixa-me só ver se está tudo bem. Não? Pronto, em primeiro lugar gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito pela enfermeira Isabel Costa e pela enfermeira Andrea, que não sei se foi um convite, se foi um desafio, que na altura não pensei bem nas implicações que iria ter neste momento todo que nós estamos a viver e com as solicitações que nós temos no nosso dia-a-dia, mas foi um desafio interessante fazer um bocadinho de reflexão sobre a implementação da evidência científica na minha prática clínica, desde que sou enfermeira. Eu sou enfermeira desde 1998, como eu costumo dizer, do século passado, por isso em 22 anos vi muita coisa, fiz muita coisa, ouvi muita coisa que hoje sabemos que não é nada assim, e durante este processo de aculturação, posso dizer assim, não da minha formação como enfermeira, vi vários modos de fazer. E este desafio que me foi feito foi interessante porque me fez viajar ao meu primeiro dia como enfermeira num serviço de medicina interna, em que comecei a perceber rapidamente quais são os grandes modos que os enfermeiros têm de fazer e desempenhar as suas funções. E o primeiro grande que eu percebi era a tradição. Fazemos assim porque sempre se fez assim, porque alguém me ensinou assim, que já nem se sabe o nome desse alguém ou em que sítio é que isso aconteceu. Fazemos por empréstimo, porque algum colega meu foi fazer uma formação específica numa área e me disse que assim se faz melhor e eu faço igual. Muitas vezes por tentativa e erro, tentamos de várias formas e a que resulta melhor é essa que eu começo a desenvolver. Pela experiência pessoal, que acaba por ser um bocadinho parecido, a cópia de um modelo. Lembro perfeitamente dos meus primeiros dias de enfermagem, eu fazer exatamente o mesmo que a minha orientadora do estágio de integração à prática profissional, porque era e continua a ser para mim um modelo, e quando falamos em enfermagem especializada é também um aspecto que temos que refletir, que modelos estamos nós a ser para os alunos de enfermagem que neste momento passam por os nossos locais de trabalho. Fazíamos muito por intuição, porque
porque era assim, tínhamos um feeling, um sentimento que era assim, que as coisas iam correr bem, e também por raciocínio, obviamente. E ao fazer esta reflexão e esta viagem, eu lembrei-me automaticamente disto, que eu chamei os catéteres. Eu não sei se para quem está a ouvir isto faz algum sentido, mas quando eu comecei a trabalhar, e lá está, um serviço de medicina interna, era raro ver um braço com estas características, mas se aparecesse, a tendência era pica com mais grosso. Não sei se esta expressão para vocês faz algum sentido, pode ser só da minha terra. E se perguntássemos porquê, é porque aproveita a veia. Se a veia é boa, funciona com o catéter maior que tu tiveres. E acabava por ser um bocadinho assim que se trabalhava, ou seja, se voltássemos atrás, funcionava-se com o catéter de calibre maior, porque sempre se fez assim, porque ele veio de empréstimo e porque alguém me disse numa formação qualquer que era assim, porque eu tentei várias vezes e era assim, porque a minha experiência pessoal mostra-me que se fizeres assim a coisa corre melhor, e também por raciocínio. Mas mais grave ainda era que trabalhava-se e trabalha-se, penso eu, em algumas situações, e eu quando falei com a enfermeira Andrea também seria um bocadinho esta apresentação, um bocadinho para nos provocar e para nos levar a refletir e depois debater um bocadinho na base do eu acho que. Ainda hoje, na minha prática diária, eu trabalho numa equipa intra-hospitalar em regime de consultadoria, eu ouço com frequência, eu acho que este doente tem dor. E estou a falar de enfermeiros que eu sei que têm formação especializada, que eu sei que sabem mais do que a expressão que estão a utilizar. Eu não acho que o doente tem dor. Há instrumentos, há escalas validadas, eu percebo que o doente tem dor porque tem um facies e um comportamento de inquietude. Isto é completamente diferente de dizer eu acho ou porque é assim que se faz. E não esquecer que o achar, na maior parte das situações, é a mãe de todos os erros. Falávamos um bocadinho antes de iniciar este webinar do que estamos a viver neste momento nos vários locais de trabalho e podemos estar a trabalhar um bocadinho para o erro e para situações de risco que possam vir a correr muito mal. Porque achar é uma argumentação baseada apenas em suposições e opiniões pessoais e não é forma científica nenhuma de trabalhar, seja em que área. E é neste achar que eu muitas vezes me vejo envolvida na minha prática profissional de pessoas a continuar a achar que os cuidados paliativos estão reservados a pessoas nos últimos 6 meses de vida. E é por isto, é por me basear na tradição e na intuição e no que ouvi dizer, que eu ainda não percebi que estou a falar de um paradigma de 1990. Ou seja, se eu sou enfermeira do século passado, este paradigma também é, por isso quem o utiliza e continua a pensar que só se deve referenciar um doente para nós nesta altura, se calhar é melhor ir rever um bocadinho aquilo que diz e aquilo que afirma, porque... E nós gostamos muito de mostrar este trabalho porque foi paradigmático na área dos paliativos, seja um artigo que foi publicado em 2010 no New England Journal of Medicine, foi dos primeiros artigos da área dos cuidados paliativos publicados com o impacto que teve pela revista que nos veio mostrar que eles faziam comparação entre grupos grupos de doentes com tumores do pulmão metastáticos, em que uns era aplicado apenas o protocolo exigente e para outros era utilizado a referenciação para equipas de cuidados paliativos numa fase muito inicial da doença. E o que este estudo veio mostrar, e o desfecho primário era para avaliar o humor, é que havia resultados positivos em todos os domínios avaliados, mas um que não estavam à espera e assim causou grande impacto, é que os doentes que estavam referenciados para equipas e acompanhados em equipas de cuidados paliativos viviam mais tempo. E isto na altura veio trazer surpresa numa área que está tão associada à morte e a cuidados de fim de vida. Então, mas os doentes que são acompanhados por equipas de cuidados paliativos vivem mais tempo, e é o que Diane Meyer sempre disse, que talvez, sem surpresa, se nós reduzirmos a miséria dos doentes, eles talvez vivam mais tempo. E então, sabemos que cuidados paliativos na atualidade não têm nada a ver com o modelo de 1990, são cuidados que devem se iniciar no momento do diagnóstico de uma doença progressiva e incurável, que vão aumentando de intensidade à medida que em termos das terapêuticas curativas deixamos de ter grande resposta, e trabalharão, aqueles que veem aí esquema tipo umas explosões, trabalharemos em estreita colaboração com os cuidados denominados curativos, em que exclusivamente teremos cuidados paliativos no final de vida dos doentes e acompanharemos as suas famílias para além da morte no seu processo de luto.
Fala-se inclusivamente já num novo modelo integrado de cuidados paliativos, que chamamos um modelo de laço, em que estes cuidados estarão perfeitamente interconectados e não haverá já esta diferenciação entre curativos, não curativos, paliativos, exclusivamente paliativos. Falei-vos da minha área, porque é a minha área de especialidade, é aquilo que faço todos os dias, mas para mostrar que se eu não parar para refletir um bocadinho, e nem estamos a falar de investigação ao nível do que falou a enfermeira Daniela, mas parar para refletir naquilo que digo, naquilo que faço, nas expressões que utilizo, eu correrei este risco muito grave que nos diz esta imagem, que é o mind gap. Ou seja, sabemos que existe uma lacuna importante entre o que sabemos e o que fazemos, e a enfermeira Daniela mostrou bastante bem. A prática da enfermagem pode e deve ser alterada, passarmos de estar baseado na tradição e baseada na ciência. E pior é que muito do que é conhecido a partir de investigação importante não foi aplicada na prática e muitas vezes não é conhecida sequer dos enfermeiros ditos da prática clínica. E por isso, na minha área, continua a haver muitos enfermeiros que acham que cuidados paliativos são camas confortáveis e um vaso de flores à janela, é um sorriso forçado e, ou pior, é a mão na mão, cuidados ditos menores de misericórdia, quando estamos a falar de cuidados baseados em evidência científica que têm que ser prestados por pessoas com formação avançada. E então, partindo disto tudo, sabemos que há um princípio ético, os nossos doentes merecem receber as intervenções mais eficazes possíveis e isto tem que nos levar a uma mudança de ideologia. Como dizia a Mafalda, os malditos sabem que nós talvez ainda não saibamos e talvez este seja uma das questões importantes da enfermagem, é que nós se calhar não sabemos muito bem como sair destes modos de fazer. Então, saindo destes modos de fazer, como dizia a Daniela, e muito bem, é uma enfermagem baseada ou informada na evidência. São cuidados de enfermagem que conjugam a melhor evidência científica disponível com a perícia clínica, porque não se retira em momento algum a experiência de quem pratica enfermagem, a experiência de quem tem 20, 30 anos de enfermagem, não se retira em sítio algum a intuição, a tradição e todos os modos de fazer que falava anteriormente. Ou seja, é associar a todos eles a investigação e tem que estar associada a todos eles. Para mim, quando eu falo de enfermagem baseada em evidência, é fundamental no meu trabalho, porque já dizia Humpty Dumpty que quando eu uso uma palavra significa apenas o que eu quero que signifique e nada a mais ou nada a menos. Eu trabalho numa área em que a comunicação é uma ferramenta de trabalho transversal e que temos noção, desde o momento que entramos no serviço até que saímos, qualquer palavra menos bem dita, qualquer conjugação de expressões menos refletida, menos ponderada, menos focada, poderá causar um dano extremo aos nossos doentes e às nossas famílias. E o que eu sentia como enfermeira especialista em médico-cirúrgica, neste momento na área da pessoa em situação paliativa, era falta de clareza nesta linguagem, não conseguir muitas vezes registar o que realmente fazia com os doentes. E até isso, o que nos traz, até nesse sentido, o que nos traz essa linguagem é a evidência e a investigação. Há um grupo fundamental que é da Universidade de Medicina de Stanford, que tem feito, que é o grupo de Presence, que tem feito uma grande investigação nos últimos anos exatamente sobre a presença. Criaram inclusivamente o Instituto de Medicina de Cabeceira, ou seja, esta ideia de tentarmos resgatar para as áreas da saúde o que fomos perdendo ao longo dos anos. E num webinar que eu ouvi em 2016, a Abren Vergés dizia, recentemente uma colega perguntou-me se eu poderia discursar num pequeno e informal encontro trimestral de profissionais de saúde. Combinamos uma data e quando pedi um título para as minhas observações, eu sugeri presença. Pela pausa do outro lado da linha ficou claro que ela pensava que seria seguir algo mais, talvez um subtítulo, sem o qual a palavra parece oscilar. Apenas presença? Ela perguntou. Sim, eu disse. Presença. Ponto final. No papel o ponto final parece ser crucial. O meu ponto final pede ao leitor que fique com a palavra. Apenas presença. Sem subtítulo, apenas presença. E Abren Vergés é médico, mas nós como enfermeiros conseguimos perceber perfeitamente o que ele quis dizer, sendo a presença um dos conceitos fundamentais da nossa disciplina e da enfermagem como ciência. Muitas vezes sentimos necessidade de trazer mais linguagem a este conceito porque parece curto,
parece simples, e é a investigação também que nos vem trazer isto que eu dizia, forma de conseguir expressar o que é esta presença especializada que exercemos com os nossos doentes. E este tal grupo que eu vos falava há pouco publicou este artigo que já é de 2020, já foi publicado este ano, sobre o Therapeutic Holding, ou seja, que vem muito da psiquiatria, conjugado com os cuidados paliativos, mas como a presença pode ser vista como vários momentos de interação, vários fatores num grande processo, e que o último processo levaria a esta capacidade de criar um espaço de retenção e de segurança, ou seja, de manter o que ouço e o que recebo, segurar a experiência de uma forma que as pessoas se sintam ouvidas e compreendidas e modelar o suportar estas experiências enquanto continuamos intactos, enquanto mantemos o controle. Ou seja, este holding para português é difícil traduzir, pelo menos para mim é, porque tem estes significados todos, manter, reter, sustentar, segurar, suspender, mas os autores o que querem dizer é o holding como o segurar um bebê. Mas isto para vos mostrar que a investigação traz-nos esta capacidade de adquirir linguagem que eu posso expressar no meu dia-a-dia como enfermeiro e que posso registar de uma forma completamente diferente a intervenção que foi realizada com aquele livro. Depois ouvimos também muito isto, vocês da investigação, isso é as modernices, a enfermagem nunca foi assim e porque é que agora é preciso este tipo de coisas. Não sei se para vocês isto também faz algum sentido, para mim faz, e quando pensamos nisto, no que é a tradição e as modernices, é engraçado pensar nesta senhora, que quando falamos em tradição e antiguidade, não é? A primeira evidência do uso da prática baseada na evidência, o primeiro grande projeto concluído e documentado foi há muitas décadas por Florence Nightingale, com prática ou aplicação na década de 1860. Todos os enfermeiros estão normalmente familiarizados com o famoso livro Notes on Nursing, What is and What is Not, mas a maioria nunca ouviu falar do seu livro anterior, o Notes on Hospitals. E quando os dois livros são vistos em conjunto, têm lá todas as etapas de investigação. A questão de investigação, as análises de registro e projeto, as observações, as entrevistas com os médicos, com os doentes, a análise, a estatística, os resultados de morbilidade e mortalidade e, finalmente, a divulgação, ou seja, um enorme projeto de prática baseada na evidência. E destas pesquisas que ela determinou, entre várias coisas que nós sabemos, qual era o melhor projeto de um hospital, que era o estilo pavilhão, e baseado no projeto Florence Nightingale, os hospitais começaram a ser construídos desta forma, tal foi a importância que foi dada ao seu estudo, que ela dizia que era o melhor ambiente hospitalar para os melhores resultados para o doente, resultados que incluíam o ambiente, a luz, a ventilação, a temperatura, a higiene, a comida, a limpeza e a observação. Inclusivamente, há muitos hospitais na Inglaterra que continuam a ter este aspecto, que eram hospitais militares construídos nestes grandes pavilhões. E agora podem dizer, mas com o que nós sabemos hoje em relação à humanização e privacidade, as enfermarias já não são construídas assim. Sim, não são, mas as unidades de cuidados intensivos continuam a sê-lo, ou seja, um grande espaço aberto, e devemos tudo isto baseado na evidência desta senhora de 1860. Por isso, quando dizem que a investigação é moderno, é uma coisa recente na área da enfermagem, não é, vem desde que nós nos assumimos como profissão. E voltando aos fatores que contribuem para a ênfase na prática de enfermagem, sabemos que vai haver uma expansão do conhecimento científico, sabemos que ele expande-se exponencialmente a cada 2 anos, por isso de 12 anos a partir de agora teremos 128 vezes mais conhecimento na área que desenvolvemos. Temos a disponibilidade do conhecimento, como dizia a Daniela, eu hoje tenho uma dúvida que me inquieta no meu local de trabalho e posso aceder à internet, posso aceder a uma base de dados, a uma guideline da associação que eu sigo e tenho a resposta de forma imediata. Temos enfermeiros e enfermeiras altamente qualificadas em ambientes clínicos e académicos, temos mais enfermeiros com interesse e motivação para a investigação, temos uma procura agressiva do melhor custo-benefício por parte das instituições, estamos focados na qualidade, na redução do risco, temos consumidores, os nossos clientes, os nossos utentes mais informados e com elevada qualificação, temos expectativas relativas à acreditação,
que pode ser por várias entidades, por exemplo, há bocadinho falava-se da Ordem, mas de outras entidades que acreditem nos hospitais, e há uma atenção muito maior à imagem das instituições, e esta pandemia tem sido um bocadinho exemplo disso. Por isso, voltando aos catéteres, não é? E havia aquela história de veia maior, catéter maior, começa da mão, que é para não perderes as veias que estão a seguir. Esta também era outra ideia que eu não entendia. Então surgiam questões, e as questões é: porque é que fazemos isto desta maneira? Temos um raciocínio que é baseado em evidência, ou estaremos apenas a trabalhar com a tradição? Existe um método melhor, mais eficaz, mais rápido, mais seguro, menos caro e mais confortável? Qual é a abordagem do utente ou do grupo-alvo? O que é que o utente prefere? E desculpem-me aqui, e o que é que os especialistas nesta especialidade recomendam? E então, se formos verificar, e de uma forma muito rápida e numa guideline rápida, recomenda-se que as características específicas do doente e da terapêutica sejam consideradas, obviamente, na seleção do calibre e do comprimento, e dizem que, segundo os especialistas, que devemos usar o menor calibre e o menor comprimento de catéter venoso periférico que acomode a terapêutica prescrita, obviamente. Ou seja, aquilo que me era dito por tradição e por modelo e por empréstimo é exatamente o contrário. Ou seja, eu devia usar, estamos a falar de doentes de medicina interna, com um determinado tipo de terapêutica prescrita, eu devia utilizar o menor calibre e o menor comprimento de catéter venoso periférico, porque observou-se que catéteres de calibre maior têm uma taxa menor de oclusão, mas catéteres de grande calibre e mais longos aumentam o risco de flebite. Depois, também verificou-se uma taxa significativamente maior de oclusão nos catéteres inseridos na mão, que era aquilo exatamente que me diziam para fazer e em que estava baseada a tradição, maior incidência de flebite quando o catéter é inserido no punho em comparação com a mão antebraço e maior risco de infecção nos catéteres inseridos. Ou seja, este é um exemplo que eu achei ligeiro, e até para nós descontrairmos um bocadinho, de como às vezes a tradição está certa, na maioria das vezes não está. E fazendo uma pesquisa muito rápida eu consigo responder à minha questão, àquilo que me inquieta, de uma forma científica, e depois fazer a minha abordagem baseada nessa evidência. Outro exemplo que eu tenho, e quando eu trabalhei na medicina, depois transitei para a cirurgia, e trabalhar na cirurgia há 20 anos era achar que a dor no pós-operatório era algo com que tínhamos que lidar sem grande problema. Porque é que está preocupada com a dor do doente, senhor enfermeiro? Foi operado, é normal que lhe doa. E utilizavam-se expressões tristes, como por exemplo, aguenta ocaína, a pessoa tem que aguentar, o incha, desincha e passa. Eu não sei se estas expressões para vocês são conhecidas, e hoje sabemos que isto não é assim, e nos 18 anos que eu tive na cirurgia vi tudo mudar, como eu disse, vi de tudo, fiz tudo, vi de doentes não terem qualquer analgesia em cirurgias bastante complexas, depois passamos para a analgesia em SOS, mas veja lá o que é que faz, depois para uma analgesia já em calendário, porque percebeu-se que o doente está mais tranquilo, e depois desde termos já infusões contínuas com opioides, veja-se lá, fazer um opioide na situação aguda, é claro que eu estou a brincar, não é? Veja-se lá, e foi assim que eu saí da cirurgia, ou seja, com uma dor pós-operatória, na maior parte dos casos completamente controlada, tínhamos doentes que saíam do serviço e diziam-me que isto custava tanto e afinal não me doeu nada. Não doeu nada porque estavam corretamente medicados. Falando na dor no pós-operatório, por exemplo, a dor infantil, continua-se a achar, lá voltamos a achar em alguns casos que não existe, que a criança não tem um sistema neurológico completamente desenvolvido ao ponto de sentir dor. Por exemplo, a dor no pós-operatório de ortopedia, continua a investigação, mas estamos bastante melhor de perceber as implicações de uma dor, de uma cirurgia ortopédica que não é controlada na altura, que nos vai trazer graves danos daquele doente, numa dor crónica arrastada, normalmente com características neuropáticas, que poderia não ter surgido se a dor no pós-operatório tivesse sido resolvida. Ou seja, vemos grandes coisas e vemos a enfermagem a mudar, e esta enfermagem muda por estar baseada na evidência, mas também a investigação muito mais enraizada nos problemas da prática. E percebemos que é isso mesmo que faz sentido, ou seja, a prática baseada na evidência é um processo e um produto que exige que a evidência produzida também seja aplicada na prática, porque fazer investigação que depois percebemos que não tem qualquer impacto na prática porque não é aplicada, também não é bom para quem dedica muitas horas do seu estudo a tentar melhorar todos estes aspectos. Então o que é que faz sentido? É uma investigação que
parte da prática, que é baseada na prática, em que vamos tentar responder às questões que nos inquietam como enfermeiros da profissão de enfermagem, e depois a prática ser baseada na evidência que deriva da investigação da enfermagem como disciplina e como ciência. Então, o que é que sabemos? Sabemos que a prática baseada na evidência economiza tempo, e quando existe aquela expressão eu não tenho tempo para essas coisas porque sou um enfermeiro muito ocupado, sabemos exatamente o contrário. Esta prática capacita os enfermeiros a não perderem tempo com atividades que sabemos já que não demonstram qualquer benefício conhecido para os doentes. E dou-vos um dos exemplos. Uma das maiores perdas de tempo, e que posso neste momento considerá-lo assim, quando eu comecei a trabalhar na cirurgia, era a troca dos pensos cirúrgicos diários. Isto era uma rotina, era e voltamos ao mesmo, faz-se porquê? Porque sempre se fez assim, porque tem que ser e porque vai-nos acontecer qualquer coisa se não o fizermos. E durante décadas os enfermeiros gastaram até 20 minutos por dia por doente a mudar religiosamente os pensos cirúrgicos. A investigação veio revelar que a remoção de material adesivo causa dano à integridade cutânea, dano importante, o penso oclusivo aumenta a umidade, o que prejudica a cicatrização e por aí fora. Ou seja, a investigação vem-nos ajudar a poupar tempo e não a gastar mais tempo. A prática baseada em evidência vai mudar e vai continuar a mudar as nossas rotinas diárias e nós temos que estar preparados e abertos a essa mudança. Antes da prática baseada na evidência, os enfermeiros apenas faziam coisas, muitas vezes o que se fazia na prática clínica não estava baseado em qualquer evidência e não era avaliado, não é? Ou seja, não havia preocupação em que ganhos os doentes e as famílias sentiam com as nossas intervenções, e a prática baseada em evidência não é apenas sobre investigação. Um equívoco muito comum é quando se fala disto, as pessoas acharem isso depende dos estudos, tu e os teus estudos. Mas não se trata apenas de olhar para as evidências e dizer o artigo tal diz isto, por isso eu vou fazer. Ou seja, a prática baseada na evidência não é isso, e a Daniela mostrou isso muito bem. É sobre o que está dentro desse estudo e aquilo que faz sentido no meu contexto, com os meus doentes, com as minhas competências, ou seja, tudo isto associado. Depois também uma questão importante, e eu assumo, e na altura o enfermeiro Eduardo não disse porque também não sabe, mas eu assumo como uma investigadora qualitativa, por isso é um problema que eu me deparo, é que muitas vezes o conhecimento é igual a ciência é igual a verificação e tudo o que sai daqui não é ciência. Mas Albert Einstein dizia muito bem que nem tudo o que pode ser contado conta e nem tudo o que conta pode ser contado. E eu trouxe-vos esta ideia de que o que conta é as nossas perícias individuais, é claro a melhor evidência disponível, mas depois os valores dos nossos doentes e sobretudo as expectativas dos nossos doentes. Não interessa, no fundo não interessa ter a melhor investigação possível, ser um enfermeiro com mais competências na área se depois os outcomes, ou se não houver sequer avaliação dos resultados da minha intervenção. E eu encontrei, quando estava esta semana a fazer esta reflexão, e como fazemos muito trabalho em termos das narrativas dos doentes, ou seja, num blog de doentes oncológicos, em que estamos a fazer um trabalho para perceber já um dos grandes efeitos da pandemia em termos do que sentem os doentes oncológicos no seu processo de doença, mas encontrei num blog algo muito interessante. Então esta senhora diz que consultou um oncologista conceituado em Nova Iorque e após os testes informou-me com pesar que a minha doença não tinha cura. Recomendou um ensaio clínico paliativo baseado na última evidência com o objetivo de retardar a progressão. Antes de me comprometer, pedi uma segunda opinião. Marquei uma consulta com um investigador clínico eminente na área do câncer da mama inflamatório. A clínica era linda, o pessoal muito atencioso, não tive dúvidas de que o atendimento seria de primeira qualidade. Mas tudo mudou quando me sentei com o médico. Não fez qualquer questão sobre os meus objetivos de cuidado, recomendou uma abordagem agressiva de quimioterapia neoadjuvante, radiação, mastectomia e quimioterapia adjuvante ainda mais agressiva. O meu médico em Nova Iorque tinha-me alertado que este era o protocolo padrão baseado em evidência para os doentes no estadio 3B, mas como estou no estadio 4, com metástases, disse-me que eu não obteria qualquer benefício desta abordagem agressiva e curativa. Todos os meus doentes usam esse protocolo, disse ele. Fiquei chocado.
E significa que eu poderia melhorar? Perguntei. Não, isto não é uma cura, mas responder ao tratamento poderá viver mais tempo, embora não haja garantias. Os meus objetivos sempre foram maximizar a minha qualidade de vida para que eu possa viver, trabalhar e desfrutar da minha família. O tal protocolo inclui 1 ano ou mais de tratamento exaustivo e debilitante apenas para viver mais tempo, embora não haja qualquer garantia, com fraturas na coluna se o cancro progredisse. Eu teria a possibilidade de quantidade e nenhuma qualidade? Pressionei. Por que fazer a mastectomia? Se o cancro já se espalhou para a minha coluna, não percebo a utilidade da remoção. A sua testa franziu-se. Bem, não quer ter de olhar para o cancro todos os dias, quer? Aos meus ouvidos parecia falar da minha situação como uma cirurgia estética. Agora sinto-me bem. Posso trabalhar, estou sem dor. Eu quero trocar isso por uma pequena hipótese de um pouco mais de tempo, sem garantias, é claro. A decisão de querer viver ou não é sua, disse com um ar completamente irritado. Mas e os efeitos colaterais da radiação? Perguntei. Ouvi dizer que são terríveis. Ele franziu a testa e pareceu cada vez mais irritado com as minhas perguntas. As minhas doentes não se queixam muito, respondeu ele. Interiormente balancei a minha cabeça. Claro que as suas doentes nunca reclamaram. A maioria provavelmente não sabia que tratamentos menos agressivos eram opções viáveis. Para mim havia desvantagens reais. Submeto-me a uma terapia agressiva que me pode trazer uma vida mais longa. A que custo? Posso nunca recuperar a minha saúde pelo limitado período de tempo que tenho. Este médico, líder na sua área, era a imagem da tendência do nosso sistema de se focar apenas na sobrevivência, baseada em evidências, claro. Estava apenas focado na quantidade e esqueceu-se da qualidade pelo caminho. Os objetivos e desejos do doente, esperanças e medos não faziam parte da equação. Ele utilizava um protocolo que serve para todos, tipo livro de receitas, e neste livro Última Tendência Gourmet, mas que percebi, não sei certo para mim, embora estudos científicos mostrassem que era estatisticamente mais provável prolongar a minha vida com a sua utilização. Com base num conjunto perverso de métricas, este oncologista oferecia-me tecnicamente o melhor que a América tinha a oferecer. No entanto, esse melhor cuidado não era o melhor cuidado para mim, não me daria saúde. Em vez disso, pode tirar a minha saúde. Não me importa se o atendimento é de ponta, tecnologicamente avançado e baseado em evidência. Se não levar em consideração os objetivos do doente, pode não valer a pena. Voltei para o meu oncologista original de Nova Iorque. Estava determinada a não escolher apenas um tratamento que maximizasse o tempo saudável que eu tinha restante, mas também usar esse tempo para apelar a que as nossas instituições e profissionais de saúde se comprometam de verdade a ouvir os seus doentes. E ao vermos relatos como os que estão neste blog, percebemos que o ponto crucial é garantir que a prática baseada na evidência atenda ao que é importante para a enfermagem e que o cuidado não seja sacrificado no altar da evidência científica, porque sabemos que há robôs que querem o nosso emprego, não é? E a utilização sem critério da evidência científica, que eu dizia há bocadinho, só porque pesquisei no site e porque li um artigo, poderá ser feita por um robô, mas que não tem a perícia de ser enfermeiro. Por isso, como disse muito bem a Daniela, a prática baseada na evidência tem que incluir a melhor evidência derivada da investigação, a perícia clínica, mas sempre os valores e as preferências dos nossos doentes. E então, começamos por onde? Por ver o que é que nos inquieta. E eu soube há uns tempos de uma inquietação importante, eu felizmente não tenho destas inquietações graves, que foi publicado num jornal americano em que um doente, que estamos a falar de processos civis e criminais em tribunais contra enfermeiros, e todos relatavam a mesma questão. Este doente estava internado com uma história de problemas cardíacos, foi submetido a uma cirurgia cardíaca e com a implementação de um pacemaker permanente. Na manhã em questão, o doente comeu um pequeno almoço, foi visitado pela família, andou pela unidade, tomou um banho, segundo o relatório, não é? Mas às 9h30 o paciente teve uma quebra no seu batimento cardíaco, e o que teria dado um trigger de alarmes em termos do seu monitor. O monitor continuou a apitar e outra crise de alarme não soou porque estava desligado. E então o enfermeiro encontrou o doente às 10h16, quando ia fazer um teste de rotina, e o doente já não respondia. Ou seja, o alarme que teria ter que tocado porque estávamos numa situação de crise tinha sido desligado de forma intencional pelos enfermeiros. Noutro hospital havia outro caso muito semelhante, de um senhor que foi internado em 2008,
o eletrocardiograma do doente mostrava uma flatline há mais de 2 horas, mas como a bateria do monitor tinha morrido, não é? E ninguém tinha mudado a bateria na altura em que isso foi percebido, está escrito no relatório de investigação que o monitor não estava a trabalhar e nenhum alarme soou para alertar os enfermeiros, e o doente foi encontrado já sem resposta e sem pulso. Ou seja, este tipo de situações são situações graves, devem servir não para apontar dedos, não é? Que é o que normalmente temos tendência a fazer, e dizer isto aconteceu porque tal pessoa, tal serviço funciona mal, mas para percebermos o que está a acontecer. E isto foi de tal maneira investigado nos Estados Unidos que nos vai mostrar que existe o alarme fatigue, ou seja, a fadiga do alarme, que é um problema crítico e difundido, e que os enfermeiros, pessoalmente que trabalham na área do doente crítico e que trabalham com alarmes constantemente o dia todo, têm que ter presentes que isto é uma situação grave que existe. Inclusive há um artigo muito interessante que diz, tu estás a ouvir aquilo que eu estou a ouvir, porque é um investigador que entra numa unidade de cuidados intensivos e que se apercebe de vários alarmes a tocar e que nenhum profissional lhe dá qualquer, ou seja, já estamos tão habituados a ouvir aquilo que o enfermeiro não está literalmente a ouvir. Isto foi de tal maneira importante que a Joint Commission emitiu um alerta de evento sentinela sobre alarmes em abril de 2013 e tornou a gestão do alarme um problema nacional em termos da segurança do doente. Isto para mostrar que aquilo que nos inquieta, que pode ser uma situação grave, deverá ter que levar a uma investigação de fundo, perceber o que é que está a acontecer, não começar a apontar dedos e dizer que as pessoas não sabem trabalhar. E dessa investigação, então, melhorar a prática para que situações destas não venham a ocorrer. Eu que eu vos digo, a mim não me inquietam situações tão graves, mas inquietam-me outras situações. Então, pus-me a pensar como é que eu vos podia explicar como é que normalmente eu começo, ou como é que normalmente eu penso. E gostava de vos mostrar este vídeo. The gang is coming for dinner, and you are the designated chef. This particular gang is multi-generational, and tastes and preferences are, of course, all over the map. Vegans, vegetarians, carnivores, omnivores, gourmands, and gourmets. You pull out a favorite cookbook or two. You've customized your recipes to really fit the palates of the individual guests. You've remembered who's allergic to what. You've chopped and mixed and sautéed and grilled and sauced, organizing the cooking process so that everything will be ready, piping hot, at the table, on time. Of course, it's a hit. What does this little story have to do with evidence-informed practice? Plenty. Your ability to design and create a meal that is an out-of-the-park home run depends on your ability to synthesize evidence, harness your own practitioner wisdom and experience, and build the needs and preferences of your guests into an evidence-informed culinary delight. At its simplest, evidence-informed practice is a service approach that's based on these things. Research evidence, the stuff you find in journals, textbooks, and all the halls of academia, derived from sound scientific methodology, evidence that is valid and tested and can be used in the real world of your practice. Practitioner wisdom and experience, drawing upon your clinical excellence as you determine the best approach in a given situation. And the needs and preferences of clients, based on documented feedback from children, youth, and families that are fully engaged in the treatment process. This isn't about only doing things one way. It's about having a toolbox of approaches, all of which are tested and true, and using your skills and experiences to know which one or ones to choose in a given situation. Evidence-informed practice isn't limited to manuals, rigid process, and off-the-shelf solutions, though there's a place for them too. It's about ensuring that services, from systemic planning to individual cases, are built on a solid foundation of evidence in all its forms. Gather evidence that is relevant to what you're doing, and ask yourself why and how you should use it. Reflect. Begin the process of synthesis by bringing evidence together with what you know, what you live in your day-to-day practice. Reach out. Draw upon information and opinions from colleagues and, of course, from children, youth, and families. At the end of the day, using evidence in a systematic way will strengthen your practice, without having to deconstruct and reconstruct the way you think and work. It's about embracing clinical wisdom and client voice,
within a structure that brings it all together. It's about committing to learning and keeping your mind open to the fact that those tools in that toolbox will change or be updated from time to time, making them and you stronger and more relevant. E é por aqui que se começa, e eu traço um exemplo muito prático. Em março de 2020, como todos sabemos, fomos atingidos pelo Covid-19 e na minha equipa, eu trabalho na equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos, perdemos nesse início muito acesso aos nossos doentes e às nossas famílias, porque as unidades e as instituições fecharam em si próprias, e nós, sendo uma equipa e sendo profissionais com formação que nos habilita a ter um maior à vontade em conversas difíceis, nessa altura sentimos um bocadinho sem chão. E então o que é que vamos fazer, o que é que nos inquieta? E o primeiro conselho que eu dou a alguém é, quando tem uma inquietação no seu trabalho, é não reinventar a roda, não é? Porque temos esta ideia, eu vou fazer a melhor investigação, porque nunca ninguém se lembrou de estudar aquilo que eu estudo. E se outros especialistas analisaram as evidências sobre o nosso tópico, devemos começar por aí. E com certeza haverá muito que está inventado, porque também não devemos começar do início. Inventar a roda demorou muitos séculos, por algum motivo demorou, a investigação chegar ao ponto que chegou passou por vários aspectos, e eu não devo começar do princípio do que é uma conversa complexa, neste caso, devo partir do problema que me inquieta na altura, que é como é que eu posso ter conversas complexas com pessoas à distância, pessoas que eu vou ter num telefone, pessoas que eu vou ter numa videoconferência. Então vamos ver os tais que já estudaram estes aspectos por nós, aqueles que eu vos dizia há bocadinho. Vamos pesquisar associações e instituições em termos de investigação que estão muito à nossa frente, e logo aqui encontrei o Ritual of Connection for Virtual Visits, porque estes grupos de investigação estão sempre atuais, e logo eu não sei dizer, mas isto é de março ou de abril, ou seja, logo do início da pandemia e que afetou os Estados Unidos, eles emitiram logo um protocolo para as pessoas poderem utilizar nas visitas virtuais. Pesquisamos também não só nos Estados Unidos, mas outras associações que nos possam fazer sentido, neste caso o End of Life Essentials, que é um grupo australiano, e que nos dizia: estejam preparados para fortes emoções, resistam à urgência de resolver tudo e aceitem a complexidade. Isto esteve afixado na nossa sala de trabalho, e durante muito tempo foi importante ler estes assuntos. Depois também, o que dizia há bocadinho o vídeo, o que disse a Daniela, a investigação não está só nos livros, nem está só nos artigos. Este webinar que estamos aqui a ter hoje, mas tem havido webinars muito, muito interessantes. Eu tenho pena que cada vez sejam mais e que não seja possível assistirmos a todos, mas este foi muito importante, a Communication in the Age of Covid, vem trazer muito aspectos importantes para o meu trabalho. Aqui temos a evidência baseada a prática baseada na evidência para as conversas difíceis, isto do Reino Unido, e encontramos trabalhos de investigação importantes que nos vieram dizer que devíamos procurar as relações humanas. E para mim foi muito importante perceber, e diminuiu muito o stress, que ao telefone as pessoas procuram informações sobre o bem-estar e a vida diária em vez de detalhes médicos específicos. Geralmente procuram informações sobre aspectos tangíveis da vida humana ou sinais visíveis de declínio. Querem saber se foi um dia bom ou um dia mau. A maior parte das pessoas estão preocupadas em saber: ele sorriu hoje, ele falou em mim, ele dormiu. E a partir daqui então começar a trabalhar. Encontramos um protocolo de Chicago, para nós fazia sentido porque era curto, traduzimos para o português, criamos o protocolo simplificado de conversas difíceis telefónicas com familiares afastados geograficamente, que é um protocolo que temos percebido que é importante não só para o Covid, mas para depois. Vivemos numa zona das mais envelhecidas do país, em que a maioria dos familiares diretos estão no estrangeiro, porque nós temos que comunicar à distância. E este protocolo criamos para a nossa equipe, e foi muito interessante porque algumas equipas a quem damos consultadoria se referiam que tinham este problema também com os seus doentes internados, não de Covid, mas doentes que se viram de um momento para o outro sem visitas, e que muitos morreram no hospital assim, e que eles tinham alguma dificuldade para comunicar com estas pessoas, e facultamos o protocolo e demos consultadoria, assessoria quando possível.
Ou seja, percebemos que há vantagens para a utilização desta prática baseada na evidência, porque melhora os resultados e os outcomes percepcionados pelos doentes, maximiza o tempo que nós desenvolvemos nas atividades que realmente contam e reduz os custos e traz contribuição para a ciência e para a disciplina, neste caso para a nossa disciplina, que é a enfermagem. Depois não esquecer, e este era um webinar sobre a intervenção das práticas especializadas, que faz parte das competências dos enfermeiros especialistas, neste caso são as competências comuns, na melhoria da qualidade, em que nós dizemos que temos um papel dinamizador no suporte e de iniciativas, mas é também uma competência do enfermeiro de cuidados gerais, ou seja, não só do enfermeiro especialista, que deve agir de forma fundamentada, mobilizando e aplicando os conhecimentos, procurando realizar as melhores práticas, assentes em resultados de investigação. Acabar por dizer que é importante na prática, basearmos a nossa prática na evidência, mas também é muito importante que a academia ou quem se dedica mais à investigação possa vir para a prática connosco, desenvolver essa investigação. Esse seria o ideal, e tenho apenas um exemplo para vos dar. Isto foi um trabalho que desenvolvemos ano passado. Nós temos um protocolo de luto que foi desenvolvido baseado na evidência, mas recebemos muitas cartas de gratidão, normalmente das famílias, depois de receberem as cartas de condolência. Cartas que guardamos num dossiê, mas que nunca tinham sido sujeitas a qualquer tipo de análise, e quando tivemos uma aluna de mestrado connosco, que queria desenvolver algum trabalho de investigação, sugerimos, fizemos em conjunto, foi muito interessante, verificamos 27 cartas que foi submetida à análise de conteúdo e percebemos que nas entrelinhas das expressões de gratidão as famílias transmitem mensagens potencialmente significativas que nos demonstram que perceberam a mais-valia do trabalho com a equipa, valorizam o cuidador, percebem o suporte da equipa no apoio ao luto, as competências humanas, e é muito importante ver as expressões de agradecimento, e é muito típica da nossa zona, é o nosso sincero bem-aja. Então, qual é o nosso papel? E concluindo, é um papel de constante preocupação, e eu utilizei esta palavra maravilhamento, porque em inglês é wonder, eu nem sei se maravilhamento existe, mas temos que ter constantemente esta postura de nos maravilharmos com a nossa profissão e com a nossa disciplina, ser uma mente inquiridora, questionar as tradições clínicas, que não quer dizer que estejam erradas, mas questioná-las, querer saber o porquê, estar atualizado, encontrar o nosso nicho e tornar-nos um especialista nesta área. Não podemos querer abarcar todas as áreas de especialização na área de enfermagem, corremos o risco de saber muito pouco sobre cada uma, colaborar com investigadores, ser um defensor da mudança baseada na evidência e escutar os doentes para proteger as suas preferências e as suas famílias. Temos que passar desta atitude de eu sei, né, que é a tal da tradição, eu sei que é assim e porque sempre foi assim, para passar para uma atitude de perícia e de competência em que eu sei fazer, já não é só eu sei fazer, mas o ideal seria eu poder dizer eu faço, em que aí há uma mudança do comportamento. Eu sei, tenho essa perícia e vou fazê-lo e vou aplicá-lo e depois avaliá-lo. Também dizer-vos, já há bocadinho dizia, não inventem a roda, mas em termos de investigação, ter os pés na terra, mas a cabeça no céu, porque já há investigação para uma roda cúbica, que dizem que poderá ser o futuro da roda, por isso não dizer nunca a ninguém, principalmente quem está a iniciar a investigação, não queiras inventar a roda, porque é possível, em algumas situações é possível. E principalmente dizer-vos uma parte que eu adoro do Alice do País das Maravilhas, quando ela encontra o gato, em que pede ajuda porque está perdida e não sabe para onde vai, e o gato pergunta-lhe para onde é que ela quer ir, ela diz que não sabe, e ele responde-lhe, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, começando esta prática baseada na evidência, eu penso que o primeiro foco será este, saber para onde quero ir, porque sem isso nada é possível. E muito obrigada pela vossa atenção e pelo convite. Obrigado, Ângela, pela brilhante apresentação. De facto, duas apresentações muito boas sobre um tema muito peculiar e cada vez mais importante nos nossos contextos. A Daniela deu-nos uma perspectiva global sobre o ciclo da evidência, passando pelas várias etapas, naturalmente e com especial relevo para a síntese da evidência e também para a sua implementação. Falou-nos da importância das colaborações
que cada vez mais nos podem abreviar este caminho na prática clínica. O que é que eu quero dizer com isto? Não precisamos todos de fazer revisões sistemáticas, e isto foi um bocado o que a Ângela nos transmitiu. Muitas vezes, em vez de passarmos logo para a revisão, se fizermos uma boa pesquisa, já temos respostas para as nossas questões. Agradecer à Ângela por elencar também esse mote, também pelos diversos exemplos que foi apresentando, quer da prática clínica, também sobre os exemplos que apresentou. Já agora partilhar uma expressão que, quando eu era, entre aspas, caloiro, terceiro ano e era estagiário, sobre os catéteres, dizia um enfermeiro quase na pré-reforma que me orientou, não foi o que ela disse, mas fez-me lembrar que foi: Eduardo, onde cabe um catéter 20, cabe sempre um 16. Portanto, isto em boa verdade, Ângela, com exemplos muito concretos, Foucault trouxe-nos esta questão de evidência baseada na tradição, em que todos nós nos devemos questionar. Agradecer-lhes às duas e, de facto, abriria aqui um espaço para questões, que será um espaço que eu acho que será rico. Ainda não temos nenhuma questão no chat, mas se quiserem colocar, mesmo verbalmente, teremos todo o interesse de ouvir mais um bocado destas nossas preletoras. Aproveitar que a instituição contratou-as até às 10 horas da noite, portanto... Ainda não temos nada, mas eu vou lançar a primeira, que não é uma questão, assim, uma provocação, que era para a Daniela. Daniela, falaste, pronto, processos de síntese, de implementação, falaste das colaborações, e começava então com esta provocação. Então, mas nós, quando queremos fazer uma revisão sistemática ou queremos implementar alguma coisa, nós devemos começar logo, se possível, fazê-lo em colaboração ou fazê-lo de forma amadora? O que é que eu ganho por um lado, o que é que eu ganho pelo outro? Qual é a tua opinião? Muito obrigada. Obrigada, Eduardo, pela questão, que eu acho que pode ser aqui muito interessante. Eu acho que o ponto que tocaste há bocado é extremamente importante, é que um profissional da prática clínica diária pode encontrar diretamente resposta à sua pergunta sem ter que passar por este processo difícil que é fazer uma revisão sistemática, porque não deixa de ser um processo altamente complexo e exigente e que exige um nível de conhecimento bastante diverso. Eu acho que, ao nível do trabalho com as colaborações no fundo garantem dão alguma garantia daquilo que é a validade interna da revisão sistemática, eu diria. Portanto, quando nós trabalhamos dentro de uma colaboração e qualquer pessoa pode se aproximar de colegas que têm já essa ligação a alguma entidade que está, por exemplo, nós aqui em Coimbra, na Escola de Coimbra, temos este centro colaborador da GBI, e, portanto, se algum colega a nível nacional pretender fazer uma revisão e seguir o processo da GBI, poderá entrar em contacto connosco, ou então entrar em contacto connosco, quando eu digo connosco, centro diretamente, ou com pessoas que já fizeram esta formação específica e que poderão dar aqui alguns contributos interessantes. Claro que aí a vantagem é que nós podemos ainda, um enfermeiro que tem uma inquietação e que não tem ainda resposta através de um processo de síntese de evidência, poderá trazer esse conhecimento e essa inquietação da prática e usufruir, por via desta colaboração, daquilo que é a nossa experiência na realização da revisão em termos de metodologia de desenvolvimento de revisão sistemática. Tem depois também a garantia, porque os processos de revisão para publicação em revistas como a revista da GBI ou a revista da Cochrane têm um processo de revisão altamente exigente, e durante esse processo de revisão, mesmo após a nossa colaboração e a nossa
há muita coisa que acaba por ser melhorada, afinada, refletida durante esse processo de revisão. O que acontece é que se nós enviarmos um projeto de revisão, e quando eu digo um projeto estou a falar de um protocolo de revisão sistemática, portanto no fundo é a nossa ideia, se nós mandarmos esse projeto para uma revisão que não seja da especialidade, essa revisão, esse projeto, pode vir a ser analisado por pessoas que poderão não ser tão peritos naquilo que é a área da metodologia de revisão sistemática. Portanto, mais facilmente passam aspectos metodológicos de alguma forma que podem pôr em causa os resultados da revisão sistemática e que depois dela estar publicada não haverá volta a dar. Portanto, eu acho que essa é a maior vantagem e eu acho que eu apresentei também as colaborações noutro sentido. Acho que é necessário que elas se reconheçam como relevantes para a nossa área, porque também elas servem como fonte de informação. Se eu posso, por exemplo, se precisar de saber se existe alguma revisão para dar resposta a alguma pergunta, o primeiro sítio onde eu vou procurar é às colaborações. Dá alguma garantia de que os resultados daquela revisão têm... Fica difícil falar sobre isto, mas dá-nos alguma garantia da validade dos métodos utilizados naquela revisão. Ao passo que noutra revista, claro que se não houver nas colaborações, a seguir procuramos por revisões noutros locais, mas teremos que aí já avaliar criticamente, com bastante cuidado, a metodologia utilizada naquele processo de revisão. Não sei se era exatamente isto que questionavas. Sim, era isso mesmo. Muitas vezes, como às vezes costumo questionar, quando vou fazer uma revisão, e eu costumo sempre questionar, mas então o que é que nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Usando aqui a analogia de a pesquisa primeiro ou a revisão primeiro. A verdade é que nós temos que nos questionar, e eu falo até porque no outro dia dei por mim a calcular quantas revisões, a nível de revisões de artigos de revisão, fazia por mês. E eu fazia 3 por semana. Quer dizer, é uma doidice porque, em boa verdade, grande parte delas se calhar não havia necessidade de se fazerem. E nós caímos num paradoxo que neste momento fazem-se revisões de revisões sistemáticas, porque elas já são tantas que elas já não servem o propósito para o qual foram criadas, que é sintetizar os estudos primários. Mas acho que respondeste de forma muito bem. Eu tinha aqui enquanto não aparecem mais questões, que eu sou uma pessoa com muitas dúvidas, uma questão para a Ângela. Pronto, a Ângela assumiu-se como qualitativa, eu sou quantitativo, sou um positivista puro, mas que também reconheci nos últimos anos que de facto nós temos uma coisa a que eu chamo carinhosamente, que é uma ditadura da média. E tenho-me dedicado mais a estudar os outliers, ou seja, aqueles indivíduos que saem da média, não é? Saem da média e não beneficiam do que a média dos indivíduos, perdoem-me a redundância, beneficiam. E a minha pergunta é um bocado mais lata. Até que ponto, Ângela, tu achas que nós proporcionamos cuidados centrados às pessoas, a estas pessoas que estão fora da média? Achas que os cuidados se aproximam destas pessoas? Olá, outra vez. Eu sou uma qualitativa assumida, apesar de vez em quando ter que trabalhar de forma quantitativa, porque o estudo assim, que essa foi uma questão que também não falamos, não tinha propriamente a ver com a investigação, mas às vezes também há pessoas a forçar os estudos para calhar onde eu me sinto mais confortável, e não devemos fazer isso, não é? Se o nosso estudo, a questão nos orienta claramente para uma metodologia quantitativa, é por aí que temos que ir. Eu sou apaixonada porque eu adoro histórias, e adoro contar histórias e ouvir histórias. Os meus alunos já sabem que não têm aulas comigo sem se falar de um caso de um doente, e trabalhando em paliativos a história das pessoas é fundamental. Em relação à questão que tu me fizeste, e também através das histórias que vou ouvindo, penso que quem não cai na média
quem não, há bocadinho falávamos daquela doente do blog, quem não mostra, aquele doente que apresenta uma situação que a evidência não mostra que possa trazer muitos benefícios, podem ser doentes descurados, sim, sim. Porque o meu diagnóstico ou a minha situação não encaixa na melhor evidência, então eu sou excluído eu não estou com isto a apelar que devia ser incluído no estudo, não é nada disso, mas tem que se explicar muito bem às pessoas porque é que está a ser excluído e não só porque não encaixa. Muitas vezes não é explicado nem coisa nenhuma, a pessoa fica eternamente à espera de uma carta para entrar, por exemplo, num ensaio clínico que nunca chega, ou de uma chamada, e eu acho que isso é profundamente, se falarmos da experiência centrada na pessoa, e falando na minha área e sabendo que os cuidados paliativos faltam em todo lado, se cada vez sentimos mais que alguns doentes têm o luxo e outros não têm nada. Isso deve nos preocupar profundamente, sim. Eu sei do que falas, porque já agora eu sou coordenadora de ensaios clínicos, por acaso até, pronto, eu conheço bem do que estamos a falar. Pronto, obrigado, Ângela. Levantaram aqui, temos aqui um colega que levantou a mão para falar, Ana Rita, acho que podes falar, se conseguires. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estes contributos. Peço desculpa que eu já cheguei assim um bocadinho na reta final, mas gostaria de não deixar passar a oportunidade para deixar uma provocação, e aqui deixar a provocação tanto à Ângela como à Daniela, na vossa perspectiva. Como é que nós poderemos aproximar a academia da prática clínica? Como é que nós podemos aproximar isto que parecem dois polos antagonistas, porque são de facto dois polos que nos podem ajudar à prática baseada na evidência. Eu posso começar? Força. Obrigada, Ana. Eu acho, na minha perspectiva, essa realmente é uma preocupação que devemos ter, porque ambos os lados não vivem sem o outro, não é? Na minha perspectiva. E quando falamos da academia, falamos, claro, da parte da formação, mas também da investigação. Eu acho que nós temos que cada vez mais trazer a clínica, trazer a prática à investigação. Eu vou falar da investigação porque eu sou investigadora a tempo inteiro e eu acho que é importante fazer isso, e há algumas formas, algumas maneiras de o fazer. Por exemplo, a criação, eu gostava muito de tentar fazer algo desse género, até para a ideia da necessidade, para perceber a necessidade de realização de revisões sistemáticas e necessidade também de realizar projetos de implementação, que é reuniões com os consumidores finais, neste caso, de evidência, que numa primeira abordagem eu acho que era preciso começar com os profissionais de saúde, mas que o quanto antes se deveriam alargar este tipo de estratégias, incluindo doentes, utentes, nestes processos. Cada vez mais também se fala naquilo que é o envolvimento do cidadão. E eu acho que esta pode ser uma estratégia naquilo que é a ligação, mais aqui especificamente à investigação e à prática clínica. Mas com certeza haverão outras. A ideia, por exemplo, dos projetos de implementação, falámos aqui assim já naquela parte final, a verdade é que se nós pensarmos naquilo que é um projeto de implementação, e por exemplo o Instituto Joanna Briggs defende muito isto, é que um projeto de implementação não é investigação. Não é investigação, é a utilização daquilo que são os resultados da investigação na prática clínica diária. Agora, por exemplo, nós aqui, mesmo sendo uma unidade de investigação, estamos a tentar apostar muito nessa área, porque percebemos que é uma das formas de nós conseguirmos levar aquilo que é os resultados da investigação a nível internacional, de os tentar fazer chegar à prática clínica mais rapidamente. E percebemos com satisfação que muitas vezes aquilo que nós achávamos que até não era cumprido está a ser cumprido, mas ainda assim há sempre algumas pequenas coisas, as tais recomendações, os critérios de auditoria, que ainda podem ser melhorados.
porque ou não são de todo cumpridos ou porque ainda não estão nos 100%, ainda não foram completamente atingidos. Mas haverão outras formas, com certeza, que eu neste momento não consigo identificar. Bem, não tenho, continuo sem mais questões. Iria se calhar então passar a palavra à Verónica, que iria dar algumas indicações, e resta-me agradecer a presença de todos vós e mesmo dessas preleções que foram ótimas. Obrigada, Eduardo. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença, obrigada, enfermeira Ângela, obrigada, enfermeira Daniela, porque pelas partilhas, pela experiência e sobretudo por nos fazerem refletir, porque às vezes também é importante nós pararmos um bocadinho e podermos refletir, mesmo não havendo questões ou muitas questões da parte dos que estão a assistir, eu acredito que estarão com certeza a refletir e se surgirem algumas questões entrarão em contacto obviamente convosco para também poderem partilhar algumas questões. Eu vou-vos deixar no bate-papo um link e pedia-vos o favor, se possível, para vocês poderem preencher, é um link de avaliação de satisfação deste webinário. Ele é preenchido num minutozinho, enquanto eu vou só passar a informação do próximo webinário que está previsto para a próxima semana, dia 7 de dezembro, por volta das 18 horas, com a doutora Helena Donato, e que será intitulado a utilização de ferramentas de apoio à investigação. Portanto, para dar-vos conhecimento, dizer-vos que também, se o quiserem fazer parte e participar, poderão se inscrever daqui em diante. Ele estará também disponível no Facebook da associação e na publicação dela mesma, e portanto é só para terem conhecimento que dia 7, na próxima semana, teremos outro webinário. E mais uma vez agradecer a vossa participação e muito obrigada, enfermeira Ângela, enfermeira Daniela e enfermeira Eduardo, pela moderação, pelas questões que também colocou pertinentes e, portanto, muito obrigada a todos. E, se possível, pedimos então o favor para responderem ao link. Penso que conseguiram aceder. Conseguiram aceder ao link? Temos aqui só, peço desculpa por interromper, uma colega Anunciação, a colega Anunciação. Desculpe, não reparei, peço desculpa. Primeira Anunciação, diga. Só dizer uma boa tarde e felicitar as colegas pelas brilhantes exposições que foram excelentes, tanto no conteúdo como na forma que o fizeram e expuseram. Estou grata e fiquei satisfeita em participar. Bem-ajam. Muito obrigada, enfermeira Anunciação. Diga-me só se conseguiu aceder ao link que eu deixei no bate-papo, porque não consegui ainda obter resposta de ninguém se conseguiram aceder ao link ou não. Sim, tenho. Sim? Ok, muito obrigada, muito obrigada. Sim. Obrigada. Até, por momentos até fiquei na dúvida que tinha estado a falar sem vocês me ouvirem. Não. Muito obrigada. Portanto, Eduardo, podemos dar por encerrada a sessão, agradecer mais uma vez e desejar-vos uma boa semana e não um bom fim de semana, como eu iniciei para dizer que era sexta-feira. Portanto, uma boa semana de trabalho para todos e cuidem-se também. E contamos convosco para o próximo webinar. Exatamente, daqui a 8 dias. Próxima segunda-feira. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada.